Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Agora são 7h31. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu. Hoje, dia 26 de agosto, seja bem-vindo à 23ª edição do Café com Política. Sempre conosco o jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café. Bom dia a todos. Também conosco o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia a você que nos honra aí com a sua audiência. Bom dia, meu caro Ricardo Bizarra. Muito bom dia a todos. Temos hoje aqui o engenheiro agrônomo e presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, a SENAG, o também professor da Unesp, Aloysio Costa Sampaio. Aloysio, prazer em tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Café com Política. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bem. E a semana é movimentada, entre vários motivos, pelas sabatinas que o Jornal Nacional da TV Globo promove com os 4 candidatos. Já tiveram 3 deles. Hoje é o dia da Simone Tebet. Nós tivemos na segunda-feira o candidato Jair Bolsonaro, logo na sequência Ciro Gomes. Ontem foi dia do Lula e hoje da Simone Tebet. A Globo optou pelos mais bem classificados aí na pesquisa Datafolha. E a semana teve também 3 pesquisas com resultados diferentes entre si. Vamos esquentar então o Café com Política com a pesquisa FSB-BTG, meu caro Ricardo Bizarra. Olha, a pesquisa realizada por telefone pelo Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira, aponta o ex-presidente Lula na liderança da corrida à presidência da República, com 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada. O percentual do petista é o mesmo registrado pelo Instituto na sondagem da semana passada. O presidente Bolsonaro oscilou de 34% na pesquisa divulgada no dia 15 para 36% neste novo levantamento. A variação ocorreu dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-ministro Ciro Gomes flutuou negativamente de 8% para 6%. Já a senadora Simone Tebet variou de 2% para 3%. Na pesquisa espontânea, falamos a estimulada, agora na espontânea, Lula manteve 41% e Bolsonaro subiu de 32% para 34%. Ciro registrou 4% e Simone Tebet 2%. Bom, para a gente engatar também a questão das pesquisas, tem a Brasmarques, que traz outro cenário, né, Bizarra? E foi divulgada na última quarta-feira. O presidente Bolsonaro está à frente da corrida eleitoral e tem 41% das intenções de voto dos eleitores e lidera a corrida presidencial. Lula tem 32,9%, Ciro Gomes 4,3% e Simone Tebet soma 3,3%. Indecisos que não responderam representam 9,4% e branco e nulos 7,9%. Lembrando que os demais candidatos não pontuaram mais que 0,5%. Essa aqui a pesquisa Brasmarket. Temos uma da Veja, né, Kleber? Exatamente. Para na pesquisa, a revista Veja, a vantagem do ex-presidente Lula para o Bolsonaro caiu para menos de 5 pontos percentuais, segundo a revista Veja. Esse levantamento foi feito entre os dias 19 e 23 de agosto pelo Instituto Paraná Pesquisa. E de acordo com esse levantamento, o Lula tem 41,7% das intenções de voto contra 37% do Bolsonaro. Então, uma diferença de 4,7 pontos, o que quase configura, segundo a revista Veja, um empate técnico dentro da margem de erro de 2,2 para menos ou para mais. Temos também uma pesquisa da Ideia Exame. Contratada e divulgada ontem pela revista Exame, aponta Lula na liderança da corrida ao Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto. Bolsonaro, candidato à reeleição, aparece em segundo lugar com 36%. Bom, você pode não acreditar nas pesquisas, as metodologias são distintas, mas uma coisa ela está mostrando e é isso que a gente sempre olha. A tendência está sendo o seguinte: o Lula parece que bateu no teto, ou seja, ele tem ali
ele não está oscilando e o Bolsonaro vem crescendo. Da onde ele vem tirando? Dos indecisos, aqueles que estavam ainda aguardando. À medida que o pleito vai se aproximando, ele começa a tomar a sua decisão e toma também de outros candidatos. Por exemplo, em algumas pesquisas, o Ciro Gomes, que sempre citou em 9, caiu para alguma coisa perto de 7, 6 e pouco. E tem ainda, claro, que levar em conta tudo que aconteceu essa semana. Mas a constatação é essa. Lula parece que bateu o teto, o que indica, né, Aloysio, que o segundo turno nós teremos. Aquela coisa de vitória em primeiro turno me parece estar descartado, né? Perfeito. Eu acredito que a polarização está constituída, né? E a princípio teremos segundo turno, que é uma nova eleição, né? Um novo debate. Então é um momento muito importante para a democracia brasileira. Eu acho que vai se transcorrer todo naturalmente, né? Independente que seja o vitorioso. E vamos torcer para 2023 retomarmos aí um ambiente mais harmonioso na política e que tem consequências na economia também. Kleber, o quanto tem peso as sabatinas aí no Jornal Nacional? Nós tivemos aí uma rodada já com 3 candidatos, hoje à noite a Simone Tebet, né? A gente percebe que a audiência no Jornal Nacional cresce, né, durante as entrevistas. Notadamente isso foi observado no caso do Bolsonaro, também no próprio Ciro Gomes e ontem com a participação do Lula. Claro que depois aí é uma exploração nas redes sociais, fazem os recortes que desejam. Na sua avaliação, qual é o peso aí do Jornal Nacional nessa questão? Lembrando que é transmitido às 8h30 da noite, é um horário que boa parte das pessoas tem como acompanhar. O Jornal Nacional é uma oportunidade que os candidatos têm de falar diretamente com os eleitores e para uma quantidade no país inteiro, de ponta a ponta do país, porque a audiência realmente é bastante grande. O que se vê, entretanto, é que existe muito questionamento em relação à postura dos apresentadores. Então, o que se vê ali é um ringue, né? O que se vê ali é uma rinha sabe aquela rinha que tinha antigamente de galo? Parece que é mais ou menos isso. O apresentador raivoso, às vezes muito até violento. Não vejo ali uma entrevista, na verdade parece ser um embate, né? Uma inquisição. Uma inquisição. Então a gente viu com o Bolsonaro até ironias, o Bonner dando aquele ar de deboche. Isso aí é claro, a gente que é jornalista sabe como é que, né, uma expressão sem falar nada já diz muita coisa. Então se viu isso bastante na entrevista com o Bolsonaro. Eu vejo dessa forma, uma maneira de ironizar, enfim, de botar na parede. E o Bolsonaro saiu de certa forma bem, porque ele ficou tranquilo. Ele usou uma técnica, não sei se você viu, uma canetinha na mão. Isso é uma técnica, você coloca a caneta na mão, segura aquela caneta, é uma forma de você se controlar. Então treinaram ele dessa forma e foi legal. O Lula, ele estava muito melhor treinado, muito bem treinado. Ele foi ali para falar com quem estava em casa. Ele não foi para responder o Bonner, nem responder a apresentadora. A Renata Vasconcelos. Não. Ele foi ali para falar e falou com as pessoas que estavam em casa. Falou até de churrasquinho, falou de que a picanha ia voltar. E deixaram ele bem à vontade também, né? Sem apertar os grandes temas que se esperava, né? Pouca coisa sobre corrupção e tudo mais. Se esperava, eu creio que sim, esperava um pouco mais de pressão ali. Eu acredito que o Lula teve um pouquinho mais de liberdade. E ele soube conduzir. Talvez tem também isso. Às vezes não é só o jornalista que não está apertando tanto. Às vezes a pessoa domina um pouco mais e sai melhor. No caso do Lula, ele foi lá muito bem preparado. Ele estava treinadíssimo. Ele treinou os dias antes, já sabia quais eram os temas, inclusive ele marcou. Então isso que chamou a atenção. Logo, a primeira questão do Bonner dizendo que ele não teria, que ele tinha sido absolvido, que não é verdade. Ele foi, simplesmente, ele prescreveram, né? Mas depois, a primeira pergunta deu a impressão que ele leu. Então ele sabia que ia perguntar. Como é que você tem na primeira página exatamente aquilo que o entrevistador vai abordar? Aí é o seguinte, Café, você já vai preparado, porque você sabe o que fatalmente vai cair na prova. Então você estuda para a prova. É assim que funciona. Então ele poderia ter um combinado aí? Eu creio que não. Eu acho difícil, mas eu acho que não vai chegar a esse ponto. Não estamos na época quando o próprio Lula disputou com o Collor. O Collor ali tinha sim. Tudo, né? Ali, inclusive, eu até falo no meu livro que naquele debate
naquele debate, eu estava na TV Globo, inclusive, no intervalo, foi colocado uma vaselina na cara no rosto do Collor no intervalo, para mostrar que ele estava suado, porque ele estava muito bonitinho e o outro estava com cara de trabalhador demais. Acertou ali, isso foi mexido. O próprio Boni falou isso, reconheceu, falou: olha, realmente a gente estava ali para ajudar o Collor, entendeu? Então, eles reconheceram, a Rede Globo reconheceu que manipulou aquele debate, e principalmente depois nos cortes das entrevistas. Eu trabalhava lá, isso foi muito comentado internamente e foi verdade. O próprio Boni depois falou isso. Agora, o Lula foi preparadinho, ele foi usando os jornalistas de escada, que a gente diz, né, para simplesmente falar com as pessoas que estavam em casa. Ele olhou para as pessoas, tentou falar com as pessoas e foi bem nisso aí. Então, foi bem. O Bolsonaro, o que ele fez de interessante foi colocar aquela colinha na mão, e se você observar, ele colocou o nome de um doleiro lá. Aquilo lá foi um recadinho pra Globo, pro Bonner, pra Renato: ó, tem esse doleiro aqui. Esse doleiro aqui confessou no Ministério Público Federal que trouxe muito dólar pra Rede Globo. Ele tá num esquema aí. Então, tá o nome dele, Bolsonaro. A maneira de dar uma intimidade. Deu uma intimidada colocando o nome do doleiro ali na mão, juntamente com Venezuela, onde tinha Nicarágua, esquerda e tal. Então, é um jogo de. Eu vi na internet que o Palmeiras não tem mundial, brincar. Jabur, tudo muito bem pensado, né, Cafiel? Então nós temos dois temas aqui colocados à mesa, né, que são as pesquisas. Eu acho que as pesquisas a gente já vai consolidando, a gente já vai entendendo o que ela está trazendo, né, Jabur? Ela, de certa maneira, é um retrato momentâneo. Você vai olhando um pouco a tendência e realmente há uma curva ascendente do Bolsonaro, alguns institutos já colocando o Bolsonaro na frente, e aí a provocação é sobre os debates, né? A sua avaliação geral, tanto das pesquisas e como também do desempenho até agora de 3 que se manifestaram no Jornal Nacional. Vocês colocaram já a síntese das pesquisas, né? Aloysio, você, Kleber, eu acho que elas, na média, né? Elas têm as discrepâncias entre elas, mas na média elas mostram duas coisas fundamentais. Nesse momento, pode algum fato novo alterar o ritmo dos acontecimentos e das opiniões, mas elas mostram duas coisas: que o primeiro turno dificilmente encerra a eleição, dificilmente o candidato está na frente, o Lula vence no primeiro turno, e também que o Bolsonaro dificilmente vira o jogo nesse primeiro turno, passa a ser o primeiro colocado, apesar de uma delas aqui apontar o Bolsonaro em primeiro lugar. Na minha opinião, eu acho que essas duas coisas estão mais ou menos consolidadas e, claro, no plano mais geral, a polarização que estabeleceu-se de vez e não tem fato mais que resolva. Quanto às entrevistas do Jornal Nacional, me chamou muita atenção no Bolsonaro, e para mim foi o principal motivo da ida dele, o principal interesse dele foi demonstrar que o Bolsonaro também pode ser paz e amor. Por quê? Para conquistar aquele eleitor que não quer o Lula e que também reprova muitas das atitudes do Bolsonaro, porque acha ele agressivo. É o eleitor de classe média, eu acho que basicamente, o Kleber pode dizer melhor, e ele foi para demonstrar que não entra em provocação, que não é estupim tão curto assim, que não é grosseiro, e eu acho que ele conseguiu isso, foi o principal feito dele. E o Lula, por sua vez, é calejado muito mais do que o Bolsonaro nesse tipo de disputa, né? Tem um repertório melhor. Tomou conta. Eu acho que o Lula tem um repertório melhor. Tomou conta, tentou passar espontaneidade, tentou falar a voz do povo, tentou, enfim, ser o Lula autêntico. E o Ciro tem dificuldade nisso, né? Ele tem um linguajar muito interessante, né, Aloysio? O Ciro, ele acaba elitizando um pouco a conversa, né? Porque o cidadão comum, que não entende um pouco de economia e tudo mais, ele fala de plebiscito, ele fala de dinheiro daqui, usa muitas siglas, né? Isso acaba não gerando uma empatia, né, com a população. Perfeito. Se você colocar uma linguagem muito sofisticada, né, muito elitizada, você não atende a grande maioria do povo brasileiro. Então o Ciro está tentando causar algum efeito, quer dizer, provocar, né, algum fato, né, inclusive com a sua linguagem, para ver se consegue aí sair dessa estabilidade que ele tem já há meses, né? Então, eu Na acho verdade, há anos, porque todas as eleições ele não sai disso, né? Então ele tem realmente aquele público fiel, mas muito restrito. Então eu acho que realmente teremos aí um segundo turno, né? E vamos torcer para que o nível do debate, né, com propostas
que é o que o país precisa, se coloque. Quer dizer, eu acho que os dois candidatos têm pontos positivos e pontos negativos a serem corrigidos, né? Então eu acredito que no debate isso vem à tona e o futuro presidente do Brasil tem a sabedoria de ouvir os técnicos, né, mudar de posturas em vários pontos em que os governos anteriores foram fragilizados, tanto o atual como o anterior. Então acho que nós estamos num caminho adequado, né, mas que todos os dois, né, que provavelmente vão para o segundo turno, tenham essa sabedoria de ouvir. Eu acho que é isso que nós precisamos para um novo mandato no Brasil. Bom, a Jana está aqui participando, disse que a manipulação total e descarada entre a Globo e Lula. Está aqui a opinião, né, do nosso ouvinte. Basta para parar de pensar porque o Lula não vai na Jovem Pan. Está aqui uma colocação Jovem Pan São Paulo, né, que ele negou a participação. E depois, né, Kleber, só para a gente fechar essa questão das sabatinas, ficou bem evidente mesmo esse retrato que você deu, dele tentar falar, a hora que ele fala, inclusive, tem que voltar a comer picanha e tomar cerveja, né? Quer dizer, não houve nenhum aperto sobre os pronunciamentos recentes dele, né? A Globo não tratou da questão do aborto, que é uma questão cara, não falou da regulação da mídia, que é outra questão cara que tem sendo trabalhado, e poupou ele de vários posicionamentos que são até contraditórios. A única coisa que ele deixou escapar foi a questão do agronegócio, que chamou quem comanda as grandes fazendas de fascistas, né? Isso está sendo um recorte já veiculado na internet. Serve muito para isso, né? Exatamente. Eu acho que o país inteiro percebeu isso, né? Houve com Ciro também parece que bem mais amistoso, né? Muito, mas só jogou no colo, né? Ali foi um bate-papo de amigos. Então, realmente, essa questão, infelizmente, de um certo ativismo que está existindo eu acho que na mídia mundial, infelizmente, está havendo isso. Claro, existem emissoras no país inteiro que estão assim trabalhando optando por lados. Então hoje você tem no mundo mídias à direita, mídias à esquerda, e não é só por ideologia não, é por faturamento, por dinheiro, porque você absorve o dinheiro de um mercado, de um lado A ou de um lado B, né? Então existe sim um ativismo. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, vou testar porque ele é um amigo e ele também tem esse pensamento, o Carlos Nascimento. O Carlos Nascimento é meu compadre, você sabe? Sim. E a gente tava batendo um papo esses dias, ele falou assim, puxa vida, como mudou aquele jornalismo que a gente fazia. Existe ainda excelentes profissionais, veículos de qualidade, mas infelizmente existe sim hoje um ativismo muito grande, opção. E aí descaradamente vira fã. Ele não olha se está certo ou errado, mas detona. Você pode ver aí, determinados veículos de comunicação no Brasil, você lê hoje, é só pau no Bolsonaro. No outro, é pancada no Lula. Então, assim, mas você não acha que isso é de uma certa forma, uma mudança que está em curso e que veio para ficar? Porque eu acho que esse jornalista isentão, ele vai ficar muito ligado a refém do jornalismo de retaguarda, o que a edição vai colocar, né? Aqui mesmo no Cidade 360, a gente tem opinião. Aí vem lá, vocês podiam só ler a notícia. Ler a notícia é um modelo de jornal. E eu acho que essa questão me parece que veio para ficar. Não sei se você concorda. Eu concordo. Você também queria a opinião do Jabor. Eu concordo sim, Café, eu concordo com você sim. Só que, por exemplo, o 360, o Café com Política, eles já se apresentam como opinativos também. Aqui tem debate, tem opinião, se respeita a opinião, há o contraditório, né? E há assim a clareza, como era antigamente nos jornais, o editorial. Aqui é a opinião do jornal, a opinião do veículo de comunicação. O que eu estou dizendo a você é que às vezes as matérias, as reportagens que seriam descritivas, elas vêm cheio de opiniões. Embora o jornalismo é um mito, a imparcialidade. Isso a gente, tecnicamente, cientificamente, é comprovado que é um mito a imparcialidade, porque cada repórter tem o seu repertório também. Mas você colocar a matéria, a reportagem, mostrando que é relatando o fato, mas com viés, com opinião, eu acho ruim. É bom quando você já sabe, a pessoa, o leitor tem que saber que aquilo é opinativo. O João acho que pode falar muito bem disso, até porque é um
profissional, diretor de redação. Sim, e aí tem uma grande responsabilidade. Um grande que tem história e sabe do que fala. João, por favor. Rapidamente, você disse tudo, Kleber. Dá para separar o que é informativo, o texto jornalístico que só informa, do opinativo, né? Agora, há uma tendência já de décadas nos países lá do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos é o grande exemplo, né? Dos jornais se posicionarem. O jornal tem opinião. Vide New York Times, que é democrata, e o Washington Post, que é republicano dos Estados Unidos. Sim. Todo mundo sabe disso e aceita-se isso desde que haja bom senso, ponderação e principalmente desde que a audiência esteja preparado para entender os posicionamentos e separar daquilo que é o principal, que é a notícia apurada em si, com as técnicas e ética que o jornalismo exige. E aí só para acrescentar que o próprio Código de Ética do jornalista permite que o jornalista não represente a emissora, e quando ele emite a opinião, ele assume no seu CPF aquela opinião. Tanto que você pode olhar algumas emissoras. Vamos falar da Jovem Pan São Paulo, né? Toda final de programa que tem de debate, eles colocam: a opinião dos jornalistas não reflete necessariamente a opinião dessa emissora. Quer dizer, eles deixam claro que ali é um posicionamento daquele jornalista. E aí, claro, cabe ao veículo dizer: esse me interessa ou esse não me interessa, né? Mas o contraditório é sempre muito importante. São 7h51. Você está acompanhando aqui o Café com Política. A presença hoje do Aloysio Costa Sampaio, que é presidente da Senag, também jornalista João Jabur, consultor Kleber Santos, na mesa e também na leitura e comentários de Ricardo Bizarra, eu, Reinaldo Cafeu. Nós vamos para o intervalo e logo na sequência a gente vai falar da busca e apreensão da Polícia Federal e depois nós vamos fazer um recorte também sobre os temas da nossa cidade. É o Café com Política, nessa sexta-feira a gente volta já já. São 7h57, você que acompanha diariamente aqui o Dum Dum no Túnel do Tempo, hoje um pouquinho mais tarde, às 8h30 da manhã, porque toda sexta-feira nós temos o Café com Política. Nosso esquenta aí no dia 2 de outubro, uma grande cobertura do jornalismo colaborativo do Jornal da Cidade, JCNet, e também da 96 FM. O dia todo com os repórteres na rua, e a partir das 17 horas essa bancada com convidados analisando aí a boca de urna, a evolução das apurações e trazendo para você aqui comentários e tendências de quem pode vencer, inclusive fazendo um retrato aí do desempenho dos candidatos a deputado aqui da nossa região. Bom, nós temos aí algumas derivações na área política que não ficam restrita ao posicionamento dos candidatos. Tivemos, né, Bizarro, uma busca e apreensão da Polícia Federal contra um grupo de empresários. E cumpriu nesta terça-feira passada, Café, mandados de busca contra empresários que, em um grupo de mensagens privadas, defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença Bolsonaro nas eleições. Além das buscas, o ministro Alexandre de Moraes também autorizou que os empresários sejam ouvidos pela Polícia Federal e o bloqueio de suas respectivas redes sociais. Entre os alvos, Luciano Hang, da Avan, José Isaac Pérez, da Rede Shopping Multiplan, Ivan Vrobel, da construtora W3, José Cury, da Barra World Shopping, André Tissot, do Grupo Sierra, Meyer Nigri, da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, e Alfrânio Barreira, do Grupo Cocubangu. Bom, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, criticou a operação porque entendeu, né, que para defender a democracia não podemos colocar em terceiro plano a liberdade de expressão. Aloysio, isso é grave, né, porque foi em cima de uma discussão em WhatsApp, né, portanto um grupo, vamos dizer, privado, né, e além disso, não houve o crime. Se alguém lá colocou: olha, se o Lula vencer, temos que fazer um golpe e tudo mais. A gente que atua no mercado, é empresário, é empreendedor, né, preocupante, né, já pensou lá no grupo da tua família, lá você colocar alguma coisa, alguém denunciar e o homem mandar te prender, e não seguiu pelo que foi colocado o rito, né, do processo. Perfeito. Eu acho que o clima eleitoral, o momento, ele está fazendo com que as pessoas elevem um pouco, né, a discussão, as colocações pessoais, mas isso não pode ser negligenciado, não pode ter uma interferência. Quer dizer, então a liberdade de expressão, ela deve ser mantida dentro do ambiente democrático. Então acho que essa postura do ministro Alexandre de Moraes não pegou bem, vamos dizer, no momento, né? Está tendo muita contestação em relação a isso, né? Então, concordo plenamente que não é o melhor dos caminhos. Quer dizer, eu acho que os empresários, né, são profissionais liberais, bem-sucedidos, quer dizer, tem que ter também o bom senso de que não é
o melhor para o Brasil, quer dizer, com um retrocesso democrático e a pior dos ambientes possíveis, né? Mas como você colocou muito bem, é o ambiente restrito, é um debate em grupo que já tem a sua ideologia, já sabe claramente que é a favor do Bolsonaro, né? Então também você não deve, né, de cima para baixo fazer qualquer intervenção, né, dessa magnitude. Então acho que houve um pouco de erros, né, fruto do radicalismo em ambas as partes. Por colocar algo que eu acho que não é benéfico em forma nenhuma para o Brasil, né, e o outro por exercer uma força, né, unilateral aí, desnecessária neste momento. Agora, Jabu, demorou um pouquinho, mas houve uma reação, inclusive da imprensa chamada tradicional, que no primeiro momento não é que viu como normalidade, mas não deu a repercussão que deveria dar, e com o passar do tempo, aí posicionamento de juristas, o próprio Marco Aurélio, que foi do Supremo criticando, porque houve, de um lado, primeiro não notificou a PGR, que seria normal que nesse momento fosse notificado, e o segundo é o próprio ministro trazendo para o Supremo, que tem foro privilegiado, não é o ambiente adequado para esse tipo de abordagem e discussão, ou seja, não seguiu o rito do processo. Sua avaliação? Olha, há uma máxima aí no Estado de Direito Democrático de que decisão judicial não se discute, se cumpre. Só que nesse caso é altamente discutível e, na minha opinião, e de todos esses atores e setores que você citou, condenável. É totalmente discordável essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Você está falando do Estadão, da Folha, que fizeram editoriais contrários, afirmando que houve excesso, o ministro Marco Aurélio Mello, e ontem a Fiesp se posicionou também. Ontem à noite eles emitiram uma nota, depois de receber uma certa pressão até do setor empresarial, porque se manifestou junto lá da Carta da Democracia, mas não se manifestou sobre essa decisão. Então a Fiesp também se posicionou ontem, e nós como jornalistas, né, que nós temos muito claro e muito caro para nós e para a sociedade o direito de expressão. Ali não havia um golpe em andamento ou uma organização para se dar um golpe, que aí sim, talvez o Supremo pudesse intervir, pudesse detectar algum problema, mas simplesmente uma opinião. Aliás, eu posso ter a opinião de que eu defendo um regime autoritário. Qual é o problema de eu defender? Tanto a esquerda quanto a direita tem gente que defende. Sem dúvida. Isso é uma opinião apenas. Eu não estou organizando uma revolução ou uma baderna ou uma quebra de Constituição. Então foi uma decisão que cometeu um excesso até absurdo, né? E isso talvez sirva agora para dar um freio nas próximas decisões, né? Porque o Supremo presta desde a sua instalação, o Supremo presta um serviço relevante para o país, mas os ministros têm que se policiar mais também. E Kleber? Olha, a imagem que ficou é que realmente estamos diante de censura e perseguição. Segundo a decisão, os empresários estariam enquadrados no crime previsto no artigo 359 do Código Penal, que diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Violência e grave ameaça. E grave ameaça, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Creio que isso aí está muito longe de conversa, de bravatas, muitas vezes, num grupo privado de WhatsApp. É só você entrar num grupo privado do Bauru Tênis Clube, do Luso, de futebol, de qualquer da revista Atenção, revista Bauru Atenção, que queremos, fala Bauru. Fala Bauru, você comenta, fala. Agora, começar o juiz, puxar lá e começar, vai prender metade da cidade. Eu acho que ele começa... Eu achei engraçado, o Café, só para pegar o gancho no que o Kleber falou, eu achei engraçado o posicionamento do Luciano Hang da Van, que ele até ironizou, ele falou: oh meu Deus, são 7 velhinhos, todos com mais de 75 anos, promovendo a baderna revolução, nós vamos derrotar o regime democrático. Foi engraçado. Os velhinhos estão com tudo, né? É polêmico o Luciano Hang, né? Pode se concordar ou discordar dele, mas foi engraçado essa Esse posicionamento do Alexandre está criando também
mal-estar com os seus colegas, né? Porque aí é a imagem do Supremo, né? Sim, sim. 8 e 5, né? Com horário gratuito, nós tivemos aí um acúmulo dos nossos intervalos. Então nós temos um intervalo adicional no Café com Política, né? Por conta do horário gratuito. A gente vai, e logo na sequência a gente vai falar exatamente do horário gratuito, e a gente quer ainda comentar a questão dos resíduos sólidos aqui em Bauru. Rapidinho, a gente volta já. E tem novidades aí, o canal no YouTube de quem? Do Kleber Santos. Vamos falar disso depois do intervalo. Café com Política. Volta já. 96. Leve mais por menos. Farmácias Nissei. Vantagens incríveis esperam você aqui. Os melhores descontos do mês de agosto estão nas promoções especiais da Nissei. Aproveite. Kit lenço umedecido Cuide Mais Baby Supreme Care Pack com 200 unidades, R$ 29,90. Energético Monster Sabores, leve 3 ou mais e pague apenas R$ 7,95 cada. Kit Pantene Fragrância Shampoo 400ml mais condicionador 175ml, apenas R$ 19,90. Faça parte do Clube Nissei de Vantagens. Cadastre-se pelo site ou aplicativo. Nissei, mais que farmácia. Chegou a promo Momentos Bravecto. Compre Bravecto, o único anti-pulgas e carrapatos que protege por até 12 semanas. E concorra a 30 iPhones 13 Pro Max e outros prêmios incríveis. Quer saber mais? Acesse clubebravecto.com.br e saiba como participar. Número do certificado e autorização no regulamento. Tem 6 dias de ofertas imbatíveis. Tem Fecha Mês sem C. É a chance que você esperava para economizar ainda mais. Porcelanato Urban Off-White 62,5 por 62,5 Elizabeth de 59,99 por 39,90 o metro quadrado. Cabo flexível 2,5 mm 100 metros Cobrecon de 189,99 por 149,90. Compre na loja na Avenida Nuno de Assis 120 no centro em Bauru, no site semc.com.br, no app ou até pelo WhatsApp. Siga 96 FM no Instagram, @96FM Bauru. Chegou a Caoa Cherry Hybrid Day na D21 Motors. Ofertas comemorativas ao grande sucesso de vendas da linha híbrida. Na troca de qualquer modelo seminovo Caoa Cherry pelos novos produtos híbridos Tigo 5X Pro ou Tigo 7 Pro, você tem 100% da tabela FIP. É isso mesmo, 100% da tabela FIP. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Ter o agro no DNA significa oferecer as melhores soluções financeiras para você, produtor. E é isso que a Credit Citrus, instituição parceira do agronegócio, está oferecendo no Plano Safra. Temos condições especiais para custeios e investimentos agrícola e pecuária e muito mais. Procure a agência Credit Citrus mais próxima e saiba mais sobre as condições do Plano Safra. Credit Citrus, juntos somos movidos pelo propósito. Você, motorista, possui CNH categoria C, D ou E e está para renovar sua carteira, já sabe que é obrigatório estar em dia com seu exame toxicológico? No Laboratório Bauru Exame Toxicológico, você faz seu exame sem agendamento e com o melhor preço da região. Rua Araújo Leite 56, próximo ao Poupa Tempo. Muito mais que 2 grandes amigos. Dia dos Pais é na Ótica Vitória. Traga a receita do seu pai e ganhe na hora 20% de desconto na compra do óculos completo. E tem mais, óculos solares a partir de R$ 99,90. Relógios Tecnos e Condor com 15% de desconto. Pagar mais caro pra quê? A Ótica Vitória cobre qualquer oferta anunciada. WhatsApp da Vitória 14 991 18 29 33. Central de atendimento gratuito 0800 591 5979. A Ótica Vitória é única e original como você. Ótica Vitória. Nova Grosserve e grandes marcas prepararam uma promoção especial para comemorar o Dia do Cachorro. De 25 a 27 de agosto, as rações Special Dog, Gran Plus, Spet, Fórmula Natural e Origens têm 10% de desconto. Com a Nova Grosserve, seu melhor amigo sempre faz a festa. Nações Unidas 315. Back to the hits, faster. The hits are on. New music. I love new music. 96 FM. O 50º Destaques do Ano da Associação Comercial e Industrial de Bauru apresenta os homenageados desta edição. Alberto Dabos, Personalidade do Ano. Eric Garmes de Oliveira, Profissional do Ano. Refrigás,
Destaque Comércio, Elo Construções e Instalações, Destaque Serviços e Vitzler Energia. Destaque Empresa Revelação. Patrocínio Unimed, Matesis e Sicredi. 50º Destaques do Ano, dia 27 de agosto, na Sagai Eventos. Realização: Associação Comercial e Industrial de Bauru. As rodas estão riscadas ou tortas? Prado Estética de Rodas é a solução. Reforme as 4 rodas e pague 3. WhatsApp 981566255. Avenida Aureliano Cardia 65, bem ao lado do Sesc Bauru. Unimed SP Clientes, o aplicativo da Unimed Bauru disponível para a sua saúde. Agendamento de consultas e exames, resultados, guia médico, autorização para procedimentos, segunda via do boleto. Baixe agora e tenha facilidade na palma da sua mão. Unimed SP Clientes. Unimed Bauru. Cuidar de você, esse é o plano. Nacionais e importados, tudo no só lugar. Chevron Peças, oficina e autopeças pra você confiar. Chevron Peças. Nas compras de peças ou serviços, você concorre a um carro zerinho no final do ano na promoção Estação de Prêmios. Vem pra Chevron Peças você também. Chevron Peças. São 8h12. Você está aqui no Café com Política, hoje aqui recebendo o Aloysio Costa Sampaio, que é presidente da Senag. Vamos falar então, aproveitando aí a expertise, né, do Aloysio, do desafio das cidades para eliminar os resíduos sólidos. E 5 anos depois de instituir as metas de redução do volume de lixo aterrado no Plano Municipal de Saneamento Básico, Bauru sequer chegou perto de alcançar os índices estabelecidos. Para se ter uma ideia, a projeção prevista no documento de 2017 era de que a cidade já estivesse desviando, ou seja, não enviando a aterro 37% dos materiais recicláveis e 35% dos resíduos orgânicos. No entanto, até hoje 100% do lixo orgânico coletado é enterrado no aterro sanitário de Piratininga, havendo reaproveitamento apenas de parte de galhos e folhas por meio de compostagem. Já em relação aos recicláveis, só 4% de tudo o que é produzido na cidade tem uma destinação ambientalmente correta. E aí, meu caro Aloysio, o que nós vamos fazer para equacionar essa questão? Qual é a sua visão sobre isso? É um desafio muito grande, porque a situação é complexa. Então, só para contextualizar para o ouvinte, né, no final do governo Gazeta, houve a contratação via Caixa Econômica Federal de um projeto de concessão de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, né, que é responsabilidade do Poder Municipal. E a contratação foi feita por uma empresa de consultoria, chama Ernst Young, né, e esse projeto, ele tem atualmente um valor em torno de 4 milhões de reais. Então, naquele momento, o governo Gazeta, por decisão política, excluiu o sistema de coleta regular de lixo, de resíduos, ok? Então o projeto ele focou apenas no destino final desse resíduo. Essa empresa fez o processo, nós só tivemos acesso a essa rota tecnológica, essa proposição no final do governo Gazeta. Então o CONDEMA, né, que é um Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, teve acesso a essa rota tecnológica no final do governo Gazeta. A partir daí nós passamos a analisar a proposição e vimos que havia possibilidades concretas de melhoria na proposta, ok? Então entrou o governo Sueli, né, e manteve essa decisão política, ou seja, de manter exatamente essa mesma rota tecnológica, né, excluindo inclusive a coleta, né, dentro do processo. Então isso daí tem que ser aprovado na Câmara Municipal, essa PPP, essa concessão, para ser levada na Bovespa, na B3, né, na forma de edital, para concorrência pública. E nós estamos chegando num momento decisivo para Bauru,
porque existe um projeto de lei na Câmara Municipal em que os vereadores precisam aprovar até final de setembro, né, se dão aí autorização para o Poder Municipal em fazer esse edital, então, mas essa licitação. O impasse financeiro está assim: se aprovado pela Câmara, esses 4 milhões ficam embutidos no projeto. Se não aprovar, tem que desembolsar. Pelo menos foi o que eu entendi que estaria em jogo. Perfeito. E aí você teria uma dificuldade junto à Câmara, quer dizer, aquela coisa: se eu recuso, 4 milhões de ônus para o município. Se eu aceito, uma tecnologia vencida que não contempla tudo, né? Sinuca de bico. Perfeito. Nós tivemos uma audiência pública semana passada, né, chamada pela Secretaria do Meio Ambiente Municipal, né, secretário Levi Momesso, e foi colocado essa situação. Se não tivermos o edital, a prefeitura vai ter que arcar com esses aproximadamente 4 milhões de reais para recuperar o pagamento feito pela Caixa, o fundo, né, de recursos da Caixa Econômica Federal. Mas na audiência eu me posicionei pessoalmente, pessoa física, Aloysio, né, que tecnicamente eu acho mais vantajoso para o município custear esses 4 milhões e retomar um processo, né, mais aberto, com participação da sociedade civil, né, a Senag, CODES, universidades, né, para melhoria do processo, inclusive colocando dentro dele a coleta. Eu acho que a coleta é um desafio enorme, né, porque a gente tem acompanhado nesses últimos 10, 15 anos, né, toda a problemática que envolve a coleta regular de resíduo. Então acho que seria um momento de você também colocar em rediscussão, né, uma reengenharia da situação fiscal da Indurb, né? Então, uma empresa municipal que a gente sabe que toda empresa que está em dificuldade financeira, você é economista, né, Cafeu? Um dos primeiros procedimentos é você reduzir o tamanho da empresa. Sim. Então ela continuaria a existir, mais focada na parte de mobilidade, né, de limpeza, enfim, mas tiraríamos esse ônus, vamos assim dizer, pesado, que é o sistema de coleta, pela sua manutenção, pela sua dificuldade. Colocaríamos todo esse pacote numa nova modelagem para uma concessão de 20 anos, que é muito importante. Nós estamos falando de uma concessão de 20 anos. Que é o conceito da parceria público-privada. Pois não, Jabor. O Aloysio acabou comentando, eu ia dizer que nessa discussão toda há um assunto transversal aí, um ruído, por assim dizer, que é a decisão que foi tomada no governo passado de deixar a coleta com a Indurb. Por quê? Pensando na saúde financeira da Indurb, pensando na crise da Indurb. Só que isso atrapalha, né? O Aloysio está colocando aí. Eu acho que o ideal, do ponto de vista global, é fazer o projeto, um pacote fechado, né? Para aí você ter Mas eu estou com dificuldade de ver como é que os vereadores vão decidir isso, porque o próprio Segala teve conosco, que pertence também ao Senag, ele falou, olha, a expressão é sinuca de bico, né? Que quem entende disso sabe, aquela bola que você não consegue mexer com ela. Se a gente não aprovar, 4 milhões de ônus, quer dizer, vão ficar marcado que nós demos aí uma carta para gastar 4 milhões no município que precisa de investimento. Se a gente aprova, nós estamos com o mico na mão, porque não vai contemplar aquilo que nós queríamos. O modelo é enterrar o lixo, né? Esse é o modelo grosso modo. Nós temos, por exemplo, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2 de agosto de 2010. Ela completou recentemente 12 anos. Então ela é perfeita, a legislação. Ela traz o que a rota tecnológica deve priorizar. Perfeito? Então, eu considero que 4 milhões, né, em função do orçamento municipal, é pouco. Eu acho que o prejuízo maior... Vamos lá, desperdiçar. Isso, o prejuízo maior seria aprovar... Vou citar um exemplo prático. Nessa modelagem, você tem um investimento pelo futuro concessionário no 11º ano pós-concessão de 70 milhões de reais, tá, para um sistema de geração de energia à base de um sistema fechado que a gente chama anaeróbico. Não existe esse modelo implantado em operação no Brasil. Então eu acho uma temeridade você fazer um investimento de 70 milhões
Ah, mas não é um investimento do município, é um investimento do concessionário. Ó, quem vai pagar a conta é o bauruense, não existe milagre. Quer dizer, o concessionário vai recuperar ele vai recuperar o investimento. Você tem toda uma previsão de retorno financeiro para o concessionário. Não existe milagre. Então, quanto melhor for a rota tecnológica, a estrutura, os equipamentos, né, em termos de tecnologia e, obviamente, com o menor custo possível, com o menor investimento possível, melhor para Bauru. Bom, se eu estou bem te entendendo, Luiz, o seu posicionamento pessoal, como especialista da área, paga os 4 milhões, reveja a Indurb, tire da Indurb essa questão do lixo, e aí é óbvio tem que ver o que fazer com os funcionários e tudo mais, e faça a parceria público-privada usando o que de mais moderno tem agora, com uma outro tipo de modelagem. Perfeito. Inclusive ontem à tarde, uma informação importante, nós tivemos uma reunião virtual, inclusive com colegas do CODESE, né? Juntamente com 2 empresários especialistas da área privada, que chama-se RSU Lixo Inteligente, Resíduos Sólidos Urbanos. É uma empresa, né, de São Paulo que tem uma expertise na geração de energia a partir do resíduo pós-triagem. Ou seja, eu vou ter uma grande central semi-automatizada que vai retirar dali os recicláveis secos, que estão presentes na coleta regular também, né, e eu vou gerar um resíduo. Esse resíduo ele pode ir para um aterro sanitário, que não seria o melhor das opções, mas ele também pode gerar energia, que é essa... Seria uma usina de lixo. Exatamente. Então, nós vamos ter uma usina de triagem para retirar o que pode ser reciclado, tá? Papelão, plástico, vidro, metal, ok? E a pergunta, isso que é importante, que eu fiz ontem para eles, olha, o futuro concessionário, num edital, ele pode absorver os recursos humanos da Indurb que estão hoje na coleta, que estão na coleta seletiva, na coleta regular, perfeitamente, professor. Nós podemos dar uma estabilidade de 1 ano ou dentro seja, não do teria CLT, prejuízo com não teríamos nenhum problema de desemprego. Nós temos aí também um plano de emissão voluntária que foi lançado pela Indurb, eu não sei o resultado. Então você veja que o gestor atual já está tentando, né, equilibrar financeiramente a empresa. Agora, Jabur, quando isso partir para discussão política, aí a coisa complica, né? Porque me parece que a visão técnica está muito clara, né? Só que na Câmara, né, você tem ali várias alas, né, e várias linhas, né? Uma que quer a Indurb mais inchada, reinventada, mas mantendo o status quo. Tem outros que já querem privatizar totalmente, né? Não vai ser fácil essa história, mas caiu no colo, né? E o que me surpreenda é um prefeito ambientalista não ter percebido ou ter colocado, né, nessa questão o trabalho completo, né? Ficou aí uma herança maldita, vamos dizer assim, de 4 milhões de reais. Isso é verdade, Café. E os vereadores vão ter que ser muito conscientes nessa discussão, pelo menos, se outras, a política incide tanto, essa não tem nada de político, tem tudo de técnico, né? E o Aloysio colocou aí uma questão que é a que os vereadores estão se apegando. Uma parte dos vereadores diz o seguinte: nós não podemos simplesmente enterrar o lixo que é valioso, nós temos que fazer dinheiro desse lixo, né? E nem cabe mais isso. Exatamente, né? E além da questão ambiental, né? De que se enterrar não é a melhor das tecnologias. Mas também, por outro lado, não há grandes tecnologias assim já consolidadas mesmo no mundo afora, né? Queimar lixo gera fumaça e poluição, enfim. Então é uma discussão complexa nesse aspecto. E tudo que não pode ter, pela complexidade, é a política incidindo aí de forma partidária, naquela aí coisa do nós contra vocês. Aí acaba tudo. Bom, um tema aí relevante. Kleber Santos, que canal é esse no YouTube que você está lançando aí, meu caro? Ô, Café, obrigado pela colher de chá. Vai lá, jabá. Colher de café, aqui é colher de café. É colher de café. É verdade. Hein? Então, gente, convite para todo mundo, quem gosta de acompanhar a política, bastidor, não no sentido de análise política, mas técnica, estratégia, como é que funciona esse mundo do marketing político, da comunicação eleitoral. Então, a partir de hoje aí no YouTube, Kleber Santos Consultor, procura lá que... O seu Kleber é com seu... Com K. Tem que falar isso, senão não acha você, né? Kleber Santos Consultor, tá lá no YouTube e agora eu tô aprendendo com os youtubers, né? Dá o like, ativa o sininho
E faz o Receba seu as cadastro notificações. também. Os primeiros 50 inscritos ganham o quê? Por enquanto, A amizade. a minha... Eu até aproveitando a onda aí da propaganda eleitoral, eu criei um slogan para esse programa. Não fiquem em prantos, aprenda com o Kleber Com Santos. Kleber Santos. Louco, rapaz. Pronto. E eu então vou fazer também. Tem o Reinaldo Cafeu lá, que é o meu canal no YouTube. Nós estamos com quase 5 mil lá eu sou assinantes. inscrito no Você seu tá canal, inscrito. tô lá, Tem tô que inscrever, é rapidão, né? E se não quiser as notificações, não precisa, porque às vezes. Mas o like é importante, bacana, né? Para poder até brevemente monetizar. Eu, por exemplo, estou começando, então tenho lá meia dúzia. Então me ajude aí, viu? Não, agora com essa fala aqui vai estar. Você tem algum endereço na internet aí, Aloysio, para o pessoal te seguir ou não? Eu tenho o Facebook pessoal, né? Apenas, não tenho. A Senag está presente, né, nas redes sociais. A Senag está presente, né? Nós temos uma jornalista que é a Bruna, que faz toda uma assessoria para nós, né? Então nós somos bem ativos aí na rede social, né? Porque nós temos que divulgar as capacitações para os engenheiros, arquitetos e agrônomos, né? Temos as terças culturais, que sempre tem um tema relevante do ponto de vista técnico, né? E antes de encerrar, eu queria só aproveitar, né, e fazer uma homenagem aqui a um engenheiro, né, um amigo. Ao Marcos, né? Então, o Marcos era o nosso secretário de diretoria da Senag, também presidente do Sindicato dos Engenheiros, um grande engenheiro, um grande amigo, né, que nos deixou na quarta-feira. Então, fica aqui a minha homenagem, o meu agradecimento ao engenheiro Marcos aí por tudo que fez pela Senag, por Bauru, pelo sindicato. Eu Muito convivi obrigado. muitos anos com ele na D, corretor de seguro, era consultor lá empresarial, e ele também empresário, se formado com o Alberto Dabos. Endereços na internet do Jornal da Cidade, temos aí o check-in também, né, que vai estar presente amanhã lá no evento da Associação Comercial. Isso, Jornal da Cidade no Facebook, no Instagram e no YouTube. E o nosso site, né? jcnet.com.br. Da 96, nós estamos no Facebook e também. Facebook e Instagram YouTube. também. No YouTube também. No YouTube, em áudio e vídeo aqui as transmissões. E a sua banda, onde está lá? O Class Band _ oficial. Obrigado. É para fazer o jabá completo. Porque aí se a gente for demitido, vai todo mundo e acaba o programa. Boa. Então vai, né? Reinaldo Café, Soluções de Gestão, hein? Coloque lá também. Aloysio, meu caro Aloysio Costa Sampaio, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Nossa, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. É uma satisfação realmente estar com vocês aqui. Muito obrigado pela atenção. Semana que vem, horário gratuito é a pauta, hein? Isso, Jabur. uma delas. Um abraço Obrigado, pra você. um abraço. Clebão, parabéns aí pelo canal. Tomara que você tenha muita audiência. Olha que você ficar milionário. Lembre dos amigos que ajudaram você no lançamento. Com certeza, vocês estão inscritos no meu coração já, tá? Pode deixar que eu não vou esquecer. Olha, e só para lembrar que não é só para político não, viu? Sim, claro. Curiosidade, Conteúdo, entra né? lá que tem coisa boa. 8h27, esse é o Café com Política, que volta na próxima sexta-feira. Na segunda-feira você tem o Cidade 360. Todos um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira, 6 da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau.